Existem roupas que a mulher cristã deveria evitar, mas quase ninguém fala sobre isso. Hoje a gente vai falar sem filtro. Se você, como mulher cristã, já ficou na dúvida sobre o que vestir, esse vídeo é para você. Eu vou te explicar o porquê nem toda roupa combina com você, sendo essa pessoa de princípios, de valores, que se intitula como cristã, filha de Deus e tudo mais. E a ideia não é ficar nessa história de pode ou não pode, é te fazer pensar. Você reflete aí com aquilo que eu vou te trazer e no final do vídeo você pode me falar se isso faz sentido para você, se você percebe que seria importante mudar algo na sua forma de se vestir aí. Combinado? Quando a gente fala sobre esse tema, muita gente vai logo para a ideia de regra, né? Ah, é uma regra. O que eu devo fazer, o que eu não devo, o que eu posso, o que eu não posso, é proibido, é pecado, é isso, é aquilo. Mas assim, a Bíblia mostra pra gente que tem coisas muito mais profundas do que isso apenas. Isso também fala muito sobre o nosso coração, sobre a nossa intenção e sobre o que a gente está comunicando para as pessoas. Vamos falar então de base bíblica para esse tema, para essa conversa aqui. Peguei a Bíblia gigante da minha mãe, porque eu estou no quarto dela aqui, mudei um pouco de cenário no dia de hoje. E 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim, ó: Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. E é importantíssimo, quando a gente ler a Bíblia, não sair pegando tudo que está falando ali de maneira literal e falando, nossa, então é isso, não posso fazer tal coisa, ou posso fazer isso. Você precisa entender o contexto ali, o objetivo principal da mensagem. E aqui ele não vai trazer para a gente exatamente falando que a gente não deve fazer tranças no cabelo, ou não deve usar um tipo exato de roupa. A questão é ter decência, modéstia, discrição na forma como a gente se veste, como a gente, né, se coloca diante das pessoas, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Então, percebe que ele não fala exatamente, você deve usar essa roupa e jamais deve usar essa. A questão é a discrição, a modéstia, o equilíbrio ali na forma como você vai se comunicar, né, transmitir qualquer coisa para as pessoas através da sua roupa. Então, vamos pensar nesse contexto aqui inicial, que a gente está falando sobre a nossa postura, de fato. Então, pensa nessa modéstia, nesse equilíbrio, né, nessa forma de transmitir o que quer que seja para as pessoas como a sua postura, de fato. O que a sua roupa diz? Ela fala: olha como meu corpo é lindo, olha como eu tenho muitas curvas. Ou ela demonstra uma pessoa que sabe ser discreta. E, de novo, não é a coisa literal do tipo, eu não posso usar cores chamativas, eu não posso usar muitos acessórios, porque senão eu vou deixar de ser discreta. Não é isso, né? Cada um tem seu estilo. Se você gosta de usar colar grande, pulseirona, roupas coloridas, chamativas, assim, né? No sentido das cores, tá tudo bem. A descrição tem a ver com o que você tá cobrindo ou o que você tá mostrando demais. Você tem descrição com aquilo que só o seu marido deveria acessar? Se você não tem marido, um dia você vai ter, eu acho, né? Então, você está mostrando demais. Se você está mostrando demais, está faltando essa descrição, tá faltando essa decência, né? A forma como você está se mostrando para as pessoas, e se você mostra muito mais do que seria o necessário, sai, né? Vai se desviando aí desse caminho de decência, modéstia, equilíbrio, discrição, entende? Então vamos falar aí de exemplos. O primeiro exemplo é da gente pensar sobre peças que são justas demais no nosso corpo e marcam muito, né? Então, às vezes você tem de fato um quadril um pouquinho mais acentuado, você tem bastante bumbum, e aí você resolve usar muito vestido tubinho, muita calça skinny bem justinha, sabe? E você não tampa isso, você usa uma legging, por exemplo, e não tampa essa parte aqui do quadril. Isso chama atenção, gente. Eu sou mulher, mas se eu olho para uma mulher que tem um quadrilzão e ela tá ali, né, com uma roupa super grudadinha, eu de cara vou olhar para aquele quadrilzão dela. E, tipo, não é que aquilo me interessa, mas aquilo chama atenção, né? Não está discreto. Então, ai, a pessoa, eu sou mais cheinha, eu realmente tenho aqui mais curva e tudo mais. Tudo bem, né? A gente, principalmente brasileira, a gente sabe que estamos aí na diversidade de corpos, mas o que que a gente tá chamando atenção com a roupa que a gente usa? Então, poxa, eu já sei que eu já tenho um bumbum um pouquinho mais acentuado, bastante quadril, bastante peito. Eu preciso usar uma roupa que gruda
deixa as curvas à mostra ali, de cara, pode tampar todo o seu corpo, mas o fato de marcar demais, tá muito justinho, muito grudado, é um ponto de atenção. Uma segunda coisa que a gente precisa ficar atenta é na questão de mostrar demais, como eu falei. Então, se você já tem bastante seio e você usa um decote que fica aqui mostrando aquele fiozinho, sabe, né, da quantidade. Eu não tenho isso, como vocês podem perceber, né? Não fui agraciada por Deus. Mas ainda assim, se eu colocar um decotão, tem necessidade de eu mostrar toda essa minha parte aqui, ó? Tudo isso aqui? Não tem, né? Claro, não necessariamente você precisa usar uma roupa desse tamanho que tá aqui no meu pescoço praticamente. Mas moderação, né? Então não precisa mostrar demais. Não precisa de um decote super V, super aberto. Não precisa de uma transparência, por exemplo. Precisa ficar mostrando sua barriga. Não precisa. Ainda mais quando a gente pensa, por exemplo, num contexto cristão, num contexto de igreja. Você vai para a igreja, aí você vai, né, falar com vários irmãos ali. Às vezes você vai abaixar para abraçar, para dar um beijinho aqui na hora de dar oi, a paz do Senhor, tudo. Aquilo ali fica à mostra, certo? Ou você vai levantar a mão para adorar, mostrando a sua barriga, tem necessidade? Ou então o irmão que tá atrás de você vendo ali aquele bumbum avantajado porque não tem nada cobrindo, tá super grudadinho, super grudadinho. Precisa, gente, não precisa, né? Então, 2 pontos aí de atenção para nossa forma de usar roupas, é prática do dia a dia. Esse canal tem a intenção de falar sobre a nossa vida de devoção e isso inclui tudo o que a gente faz no dia a dia, a nossa prática. É por isso que eu quis trazer esse assunto aqui para vocês, apesar de relutar muito com isso. Eu achei que foi importante, que seria importante trazer um pouco aqui da realidade. Então vamos pensar um pouquinho mais antes da gente sair de casa, né? Se olhar no espelho e falar, cara, isso aqui realmente tá glorificando a Deus, eu não tô chamando atenção demais para alguma parte do meu corpo que não tem necessidade, né? Será que se alguém olhar para mim de cara, ela vai olhar direto para essa parte do meu corpo? Se for isso, eu acho que eu tenho que repensar, né? Qual é a nossa intenção ao usar o que a gente usa. Olha o que a gente encontra em 1 Pedro capítulo 3, versículo 3. Aqui também já está falando, né, um tema específico para as mulheres, e aí vai dizer: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Então, de novo, ele não está falando, nunca usem roupas ou joias finas, nunca trancem os seus cabelos, não. Está falando que não é ali o nosso foco. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então, o que importa mais? O que está dentro da gente. Ah, por isso, então, eu não preciso mais me preocupar, não vou fazer minha unha, não vou passar um batom, eu não vou arrumar meu cabelo, eu vou sair tudo com o cabelo tudo. Não. Equilíbrio, né? O foco principal não deve ser esse, senão é o mais importante, né? A nossa beleza real não tá ali. Quando um homem pensar em alguém com quem eu quero casar, né? Se ele tiver noção da vida, se ele for sábio o suficiente, ele não vai pensar apenas num corpo bonito, ele vai pensar numa mulher dócil, numa mulher agradável de se conviver para toda a vida dele, né? Numa mulher que vai ser inteligente, sábia na criação dos filhos dele. O que conta mais? É a beleza? Não, a beleza vai passar, né? Então, a gente precisa lembrar disso. A beleza não é tudo, nosso interior conta mais. Cuidar da aparência não é errado. Então, por favor, use sua maquiagem sim, né? Sai de casa bonita, se sentindo bem, né? Cuida do seu corpo, faz aí seu skincare, faz o que precisa ser feito. Use roupas bonitas, elegantes, finas. Tá tudo certo, né? Mas lembra que o que importa mais, gente, não é isso. Tem gente que chega ao extremo de não sair de casa para ir no mercado sem passar uma maquiagem, de não conseguir tirar uma foto no Instagram sem um filtro, porque se acha tipo, oh meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa aqui, porque senão não é para tanto, gente, né? Você é linda como você é, sim, mas você pode se cuidar também, você pode, né? Tem que ter esse equilíbrio aí. O que eu quero que você se lembre aqui, você precisa, sim, se importar em estar bem vestida, em estar bonita, se sentir bem, né? Estar ali, alguém olhar e falar para você, poxa, que mulher incrível, porque ela tá vendo ali uma pessoa bem arrumada. Mas a gente não pode se esquecer de ser uma mulher incrível. Não é de estar incrível num dia ou outro, quando vai para a igreja, por exemplo, quando sai com alguém. É ser uma pessoa incrível. Ser uma pessoa divertida de estar por perto, uma pessoa agradável. Isso é o mais importante. Lembrem-se disso, né? Se vista
disso daí, é o que vai dizer lá em Colossenses. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, vai nos lembrar que Deus vê o nosso coração e não só a aparência. Então, lembrando aí, de novo, nesse tema, de que existe e é importante ter esse equilíbrio. A gente precisa quebrar o extremo de que eu tenho que focar totalmente na aparência e eu tenho que focar somente no que é interior. Precisa ter um equilíbrio, você precisa ser uma pessoa incrível por dentro, mas é importante você estar bem por fora também, tá bom? Então, fuja dos extremos. Você precisa de um vestidão até o pé, cobrindo tudo, braço, tudo até aqui? Não. Tem um equilíbrio. O que você não precisa também fazer? Usar um mini vestido, porque, não tem problema. Vamos com calma. Você só pode usar uma calça flare, porque eu acabei de falar da calça super justa? Não, mas equilibra. Vou usar uma skinny hoje, beleza. Vou usar um camisão aqui por cima, né, tampando aqui um pouquinho do bumbum. Ou então, vou pra academia, por exemplo. Academia, exemplo de extremos absurdos, né? As pessoas super crentes em todos os ambientes, mas chega na academia, tacam um sutiã. Pra mim, aquilo é um sutiã, gente, já não é mais nem top. É um sutiã que disse que é de academia, um shorts mega grudadinho, que às vezes, meu Deus do céu, não tenho nem palavras, né? Surgiu aí uma moda ultimamente de uns shorts, gente, que misericórdia, não vou nem colocar aqui na tela pra você não pecar junto comigo com o desgosto que é ver aquilo ali na academia. Mas enfim, você não precisa chegar no extremo, né, de ir pra academia com aquele sutiãzinho, só um top, mostrando sua barriga, mostrando todas as suas coxas ali com um mini shorts. Vai por um shorts, mas põe um shorts equilibrado, um short size, ou então põe uma legging e uma camisa por cima, uma camiseta, né? Tem gente que fala que incomoda, que isso, aquilo. Gente, para de graça. Eu vou treinar com camisa tipo essa aqui, ó, largona. Tá tudo certo. Eu vou pro Pilates também. E aí o Pilates você se movimenta demais, se pendura e tudo mais. O que que eu faço? Ponho um top por baixo, por exemplo. Já fui com essa camiseta e ela é super larga aqui, ó. Então, às vezes a gente tem que se pendurar, ficar de cabeça para baixo, algo assim. E, né, tem homens lá comigo fazendo Pilates. Então, põe um top, porque aí, né, se mostrar alguma coisa, não mostra. Você entende? Então, a gente precisa ter equilíbrio e pensar nisso. Poxa, eu vou fazer um agachamento, por exemplo. Essa minha roupa aqui é transparente, porque as mulheres usam umas leg transparentes, gente. Que isso? Faz um teste em casa em frente do espelho, por favor, quando você comprar uma leg, tá bom? E ainda por cima, tampa esse bumbum, gente. Ninguém precisa ficar vendo seu bumbum não no agachamento. Não tem porquê. Você não precisa ficar se mostrando, se exibindo pros homens lá da academia, não. Para com isso. Você vai treinar, você vai fazer aí seu exercício de fato para se cuidar ou para ser vista? Porque as mulheres vão lá, ficar 20 minutinhos, tira a foto no espelho, posta. Faz a pose dela e mostrando o corpo todo. Esse é um ponto importante. Quando você sai de casa, você quer que as pessoas olhem para você? Ou, tipo, você quer que as pessoas apenas te conheçam, saibam quem você é, por quem você é? Sabe? Eu tenho sempre muito essa ideia muito comigo, que eu não quero que as pessoas lembrem de mim por conta do meu corpo. Não quero. Então, eu sei que eu tenho aqui um pouquinho mais de bumbum, eu vou deixar ele sempre à mostra. Não vou, gente. Não quero que as pessoas lembrem de mim por conta disso, de verdade. Esses dias, tava pensando nisso, que eu vi o post de uma pessoa que eu conheço, né? Sigo ali no Instagram, e ela canta na igreja dela. Só que ela postou uma foto de biquíni. Não vou entrar no contexto de biquíni, tá bom? Aí depois vocês pensem sobre isso. Cada um sabe se gosta de usar, se não gosta, se acha que é pecado, que não é. Não quero falar sobre isso. Mas só pra você entender o que eu quero dizer. Ela postou essa foto de biquíni. E aí, depois de um tempo, eu vi ela cantando na igreja dela. E eu lembrei do corpo dela de biquíni. Eu falei, nossa, a menina tem mó corpão, né? Aí eu pensei, gente, mas calma, imagina um homem pensando a mesma coisa que eu, né? Olhou aquela foto, falou, poxa, que corpão. E aí agora ela tá lá, né, levando ele à adoração e ele tá pensando no corpo dela, porque ela mostrou mais do que tinha necessidade. Não tem necessidade de a gente mostrar tanto. Não tem necessidade da gente fazer com que as pessoas fiquem lembrando da gente por aquilo que a gente está mostrando. Não tem necessidade. Um dos últimos pontos aqui que eu quero te lembrar é que o nosso corpo, a gente precisa olhar para ele como a nossa responsabilidade também. Tem muita mulher hoje, muita crente, que fala assim: eu não tenho nada a ver com o que passa na cabeça do outro que tá me olhando, né? Se ele olhou para mim, se ele pecou, a culpa é dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho responsabilidade. Mas a gente tem sim. Porque se a gente não tivesse, né? Se fosse só o ponto, né, da gente olhar para aquele extremo que Jesus fala: olha, se você olhar para tal pessoa
com desejo, assim, assim, assado, você pecou. Beleza, é um pecado desse lado. Mas ele também não nos instruiria a agir com decência, com discrição, com modéstia. Você concorda? Porque se fosse assim, eu poderia sair de lingerie na rua e falar: se você olhou pro meu corpo, a culpa é sua, você vai pecar, mas eu não tenho nada a ver com isso. Calma lá, né? Temos responsabilidade, sim, porque as pessoas olham e, gente, não tem como, né? A pessoa vai te olhar, vai ver aí seu corpo, e nem porque ela tá querendo desejar você ou sei lá o quê, mas você tá mostrando, as pessoas têm olhos, né? Então, temos sim responsabilidade. A gente não pode pensar que, ah, não, se o outro pecou porque me viu, a culpa é dele, não tem nada a ver com isso. Vou usar meu decote sim, porque eu quero bonita e pra se mostrar. Pelo amor de Deus, gente. Seu corpo é pro seu marido, do seu marido pra você, e é isso aí. Minha cachorra aqui entrando no vídeo. 1 Coríntios vai falar que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então pensa, o que que você tem comunicado? Qual é a imagem que você está transmitindo? Ela transmite respeito? Ou só transmite uma coisa de quero que me desejem, quero que olhem para mim e pensem que mulher maravilhosa. É isso mesmo que você quer que as pessoas pensem de você exatamente? Porque às vezes você fala, não, não é isso que eu quero, mas é isso que você está demonstrando. A gente fala sem falar com o nosso corpo, né? Linguagem corporal, enfim, tudo transmite alguma coisa. Então pense, o que que você está transmitindo? O que que você está comunicando? Pensa sobre isso. O que que você possa. Gente, pensa sobre o que você possa. Esse é o quarto ponto aqui que eu quero trazer para você. Meu Deus, Mel, fica na sua. Fica aqui, ó, de boa na lagoa. Tem menina, gente, crente, que eu vou até ensinar aqui para você, lógico que, né, não como fazem, mas posta foto assim, ó. Vou mostrar, calma aí. Agora imagina uma pessoa que posta essa foto de corpo inteiro, com um bumbum avantajado, calça bem grudadinha e botou um versículo embaixo. Sério, gente? Quer tirar uma foto? Mostra seu corpo de verdade, tá tudo certo, não tem problema. Se tem uma roupa ali bonitinha, um vestido legal, tá tudo bem. Mas você quer tirar uma foto de você de costa? O que que você tá mostrando pra pessoa quando você tira uma foto de costa? Fala a verdade. O que que chama atenção na hora? Ainda mais se você tá, né, com uma roupa grudadinha. Cara, não faz sentido. Ou então, uma foto com o celular assim, ó. Neste ângulo, de cima, decote. Ou nem preciso de decote, mas já tem muita coisa aqui, né, nessa região. E aí você tira uma foto assim. Qual é a necessidade? Deste ângulo. Abaixa essa mão aí, querida, né? Mostra sua cara, tal. Não foca no que você não quer que foquem. Você tá entendendo o que eu tô te falando? É porque eu não tô em evidência, então não tem problema se eu postar uma foto assim, uma foto assada. Eu não subo lá na igreja, eu não tenho nenhum cargo, não tem problema, ninguém tá me vendo. Tá todo mundo te vendo, todo mundo tá te vendo. A gente é visto em todo lugar. E independente disso, se você leva o nome de Cristo, você carrega essa imagem aí, ó. É essa imagem que você carrega. Você vai pra academia, não tem ninguém lá que sabe que você é crente, que você não é, enfim, você não fala com ninguém, você bota seu fone e já era. Mas você tá levando o Espírito Santo com você. O que que você tá mostrando? O que que você tá fazendo as pessoas pensarem quando olham pra você? É isso que conta. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Como eu falei no exemplo da menina lá que postou a foto de biquíni, é memorável pra gente. Quando a gente olha assim uma coisa muito, sabe, tá mostrando muito, fica na sua cabeça aquela imagem. Então, é melhor evitar, você entende? Pensa bem o que que você posta, pensa bem o ângulo que você tira a sua foto, pensa bem o que que você tá deixando em evidência naquela foto, sabe? Se você achar que, ai, talvez seja demais, guarda pra você aquela foto. Você achou bonita? Você achou que seu corpo ficou bonito? Beleza. Mas ela é pra todo mundo ver, de fato? Senão, não. É melhor não. Quinta coisa aqui que eu quero lembrar você sobre a forma como você usa essas roupas é roupas de tecidos muito molinhos, muito leves. Ou então aquela roupa tecidinho social, sabe? Que é bem fininho, mais leve. O que que acontece? Às vezes a roupa não é grudada no corpo nem nada. Mas, por ser esse tecido mais leve, ela acaba ficando mais acentuadinha ali, mostra um pouquinho mais. Então, se você, por exemplo, pôs aquela calça, aquela saia desse tecido e sua roupa íntima ali ficar marcando, sabe? No bumbum, não é legal, gente. A mulher que vai ali ministrar alguma coisa, né, lá em cima, e ela vai com essa calça. Calça folgadinha, tranquila, assim, né? Que você olha e você fala, ah, beleza, super comportada. Mas por conta do tecido, marca a roupa íntima dela. Ela vai subindo as escadas e você vai vendo aquela roupa íntima super visível.
sei se tá conseguindo me entender. O que que a gente pode fazer, gente? Põe um shortinho meia calça, gente, porque a gente vê, fica muito na cara, né? Aquilo super marcando. Então, um vestido que é folgadinho, mas por conta do tecido, marca demais a roupa íntima. Fica feio. Ou então, um sutiã aqui, né? Cheio de rendinha, uns negocinhos, uns desenhinhos aqui, e a pessoa me taca aquilo por baixo de uma roupa de tecido molinho. O que que a pessoa vai ver quando olha pra você? Aquele monte de negócio aqui, ó, né? Não é legal. Então, pensa nisso. Acho que ninguém nunca fala sobre isso, mas eu sempre me incomodo quando eu vejo. Então, esse é o vídeo pra eu falar. Então pensa nisso, às vezes a roupa não é justa, a roupa é super, né, decente, mas a forma como você tá usando devido à roupa íntima que tá por baixo, tá mostrando demais. E revela ali alguma coisa que não precisava. Então, vai usar essa roupa, esse vestido e tal, põe o seu shortinho ali com aquele tecidinho mais mole, de meia calça, feito para isso mesmo, porque fica clean, fica legal de se ver. Entende? Pensa sobre isso, gente. Acho que a gente precisa pensar nesses detalhes, porque tudo comunica alguma coisa. É a primeira coisa que a gente vê. Se eu vejo uma pessoa com esse sutiã, por exemplo, cheio de rendinha, uma blusa super grudadinha, tecidinho mole por cima, eu olho pra pessoa, mas eu olho pra lá, pro seio dela. E eu não quero olhar, mas me chama atenção. Então, pra onde a gente tá chamando atenção com a roupa que a gente tá usando, sabe? Pensem sobre isso. No fim, gente, não é sobre a roupa exatamente. É sobre a nossa intenção, sobre a nossa identidade, sobre o nosso testemunho. Tudo que a gente faz fala muito sobre quem a gente é. Sabe aquela coisa da pessoa que ela nunca teve um tempo para conversar com você, mas quando ela para e fala e te fala assim: "Ah, você é cristã?" Cara, por que que ela pensou que a gente é cristão? O que que a gente fez no dia a dia, no trabalho, por exemplo? Como é que a gente se comunicou para ela, transmitiu alguma coisa para ela de cara a pensar: nossa, acho que aquela pessoa é cristã. Por que será? Né? Agora pensa, eu vou todo dia pro trabalho com um decotão. Trabalho, por exemplo, é um bom exemplo, né? Porque às vezes a gente fala, não, no trabalho eu tenho que usar uma roupa assim, uma roupa assada, porque é o ambiente ele exige ali, né, uma seriedade e tudo mais. Quando a gente fala do reino de Deus, cara, é a mesma coisa. Eu sou filha de Deus, eu estou levando comigo o Espírito Santo, né? Comigo o reino, aquilo que é eterno. O Senhor, ele me direciona em tantas áreas, ele me direciona a levar essa seriedade no sentido de ser decente, de ser discreta, de ser modesta, equilibrada na minha forma de se vestir também, na minha forma de comunicar qualquer coisa. A gente não precisa ser exagerada demais, nem super apagada, porque a Bíblia está falando que eu tenho que ser discreta, então eu só vou usar agora tons beges, nudes. Não, gente. Quer pintar a unha de vermelho? Pinta, tá tudo bem. Pelo menos pra mim, né? Ai, depois você pode ver com sua teologia. Né? Você quer usar um macacão, um vestido, não sei o quê, usa, mas com decência, sabe? Não tem necessidade de ir pro extremo de nenhum dos lados. Não precisa, como eu falei, usar uma roupa lá no pé, mas também não vai me tacar um micro shorts, um mini vestido, sabe? Então, é muito sobre o nosso testemunho. O que que a gente está falando quando a gente usa determinada roupa? Né? O que que as pessoas vão pensar quando olham pra gente? De novo, a gente não precisa abrir a nossa boca, mas quando a pessoa olha, ela vê algo. O que que ela vê? Ela consegue enxergar de cara o Espírito Santo ali, ela consegue enxergar de cara alguém que tem princípios legais, ou você se iguala demais a pessoas que não têm princípio algum, né? Você vai seguindo tanta moda e tá tudo bem, assim, né? Em geral, a gente estar na moda, mas com decência. Ah, saiu agora a moda de usar um sutiã e uma roupa totalmente transparente por cima. Acho que eu já vi muitas vezes as pessoas fazendo isso. Saiu na moda, então eu vou fazer isso também? Não, né, gente? Sabe? A pessoa bota um sutiã, aquilo pra mim é um sutiã, não chega a ser um top, e uma blusa, né, até aqui, ó, só que ela é toda transparente. Uma vibe renda, sei lá o que que é aquilo. Um véuzinho. E sai na rua. Cara, é a mesma coisa que ela tá de lingerie no meio da rua. Faz sentido? Não faz? É a moda. Então, assim, né? Claro, a gente vai se equilibrar e tá tudo bem a gente andar bonitinho, arrumadinho. Ah, agora tá na moda de usar uma calça flare. Beleza, a gente pode usar. Agora tá na moda de usar uma bota com um vestido. Ok, mas com equilíbrio, gente. Equilíbrio é tudo nessa vida. E principalmente para aqueles que servem a Deus. De novo, pensa nisso. Qual a sua intenção? Qual a identidade que você quer demonstrar para as pessoas? E que testemunho você está levando
com a roupa que você usa. A pergunta talvez não seja isso, pode ou não pode, mas sim, isso representa quem eu sou em Deus? Se eu sei que isso daqui vai chamar a atenção de alguém, por que que eu quero usar assim mesmo? Se eu sei que, sei lá, usar um cropped aqui mostrando a minha barriga é algo que, né, talvez não seja legal, por que que eu quero usar assim mesmo? Se você usar um cropped com uma calça de cintura alta ali, flare, bonitinho, então põe um body por baixo, você vai levantar a mão ali na igreja, tá tudo certo, ainda fica com um estilinho legal, mas ninguém tá vendo seu corpo ali por baixo. Não é legal? Eu já fiz isso muitas vezes, né? Então você tem que saber o que que você tá fazendo, qual a intenção. Se você acha que pode, de repente, de alguma forma, ser demais, fica ligada, irmãzinha, fica ligada. Ah, essa roupa aqui tem uma abertura um pouquinho maior. Beleza, mas põe um top por baixo para ninguém ver demais, sabe? Para finalizar, eu quero que você pense nessa frase. A forma como você se veste não define quem você é, mas pode revelar muito do que está dentro de você. Então sempre lembra disso. Qual é a intenção ao usar essa roupa? O que que eu vou transmitir com isso? O que que vão entender ao olhar para mim vestida nessa roupa? Você querendo ou não, as pessoas vão olhar para você e a primeira coisa que elas vão perceber é a sua roupa, né? A forma como você se veste. Se tem um acessório ali, se não tem e tal. Então, é isso que vai chegar ali, né? De primeira impressão para alguém sempre que ela te vê. Tenha isso em mente toda vez que você for sair de casa. Para e pensa, o que que isso aqui está revelando para as pessoas? O que que eu estou comunicando? Ah, essa peça, esse modelo, esse corte, enfim, pensa sobre isso. E eu tenho certeza que você vai conseguir transmitir muito mais dessa modéstia, dessa decência, dessa discrição, dessa mulher de valor que diz a palavra de Deus. Lá em Provérbios a gente vai ler Provérbios 31, a mulher, né, virtuosa, ela usa sim roupas finas, ela realmente usa roupas elegantes e tudo mais, mas lá vai falar que o valor dela não tá nisso, gente. Lá vai falar que ela se veste de força e dignidade. Então, toda vez que as pessoas pensarem na gente, elas precisam de fato pensar como é que a gente tá se vestindo e, tipo, não é a nossa roupa, sabe? Eu me visto de força, de dignidade. As pessoas olham pra mim e pensam numa mulher de Deus antes de qualquer outra coisa, ou quando elas pensam em mim, elas pensam: a Camila que usa aquela roupa assim grudadinha, a Camila que tem um bumbum avantajado, a Camila que tá sempre de decote. Sério, não é isso que a gente quer que as pessoas pensem da gente, né? Então, do que você está se revestindo aí? Como é que você tem transmitido isso que está aí dentro de você? Tem muito valor dentro de você aí, né? O verdadeiro padrão de beleza tá dentro, mas de fato as pessoas vão ver primeiro o que tiver fora. Então, para que isso esteja coerente, você sempre precisa lembrar disso. O que eu estou usando conta muito também, revela muito também da minha intenção aqui de dentro. Certo, minhas amigas? Pensem sobre isso. Falo aqui de todo o meu coração, com todo o carinho do mundo, né? De alguém que já não é mais uma adolescente, 31 anos nas costas, querendo que você pense sobre isso, porque isso de fato vai falar muito sobre você aí, por onde você anda, né? As pessoas ao seu redor, elas pensam na sua imagem quando pensam em você, né? Então, a gente precisa lembrar disso, qual é a minha imagem, o que eu estou comunicando, né? E eu realmente estou mostrando quem eu sou em Deus quando eu uso essa roupa ou não. E se não for, qual é o problema da gente mudar, da gente repensar, né? Tá tudo bem, gente. A gente vive crescendo e aprendendo com o Senhor. E eu espero de verdade que esse vídeo te ajude a, no mínimo, pensar um pouquinho mais. Da próxima vez que você for comprar uma peça, da próxima vez que você for usar aquela roupa que de repente ficou guardada ali um tempinho, e aí, né, hoje já talvez não caiba mais pro seu corpo, tá tudo bem. Vamos repensar, vamos, né, aprender, vamos parar e lembrar que isso é um detalhe muito importante. Não é assim, ah, eu vou vestir o que eu quero e ah, eu não tô nem aí com o que pensam. As pessoas pensam e pensam muitas coisas e a gente tem responsabilidade sobre isso também. É isso, falei demais, mas espero que isso te ajude, te abençoe. Se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui. Se você tem um tema aí interessante para sugerir, que não necessariamente vai ali, né, focar na Bíblia, no estudo da Bíblia, como normalmente a gente faz aqui, mas tem a ver com essa vida prática do filho, da filha de Deus, comente aqui, porque estamos aí para ouvir vocês e conversar sobre todos esses temas. Beleza? Um beijo grande. Tchau!